Quer um help aqui? Tempo. Comecei a ter a impressão de que minha mãe tinha razão. Isso é vida de vagabundo. Não vagabundo porque não trabalha. Um vagabundo é aquela pessoa que aceita pouco, por mais que tenha para produzir ou para oferecer a uma sociedade. Nós, artistas capixabas, somos vagabundos. Às vezes eu fico pensando, como eu era aqui em Vitória, há uns anos atrás, antes do teatro ser ambientado, quando ele chegou, sabe? Tinha aquele arzinho de teatro de rua, não tinha palco, não tinha cenário. Como é que os atores eram vistos? Como eles eram realmente notados pela sociedade, sabe? Dizem que o mercado teatral, ele vem acompanhando o fluxo cultural do Espírito Santo. Mas será? O mercado teatral capixaba é inexistente. Fraco. Muito fraco. Mercado de teatro no Brasil é difícil em todos os lugares. Eu acho que a diferença maior é a questão do tamanho das cidades, a proporção, renda, arrecadação, todas essas coisas. Mais ou menos a gente passa pelas mesmas dificuldades que eles passam, sabe? Na realidade, eu sinto uma diferença de amparo do próprio mercado. Nós não temos mercado. Aliás, ser artista, a profissão de artista no Espírito Santo é uma profissão maldita. É um mercado difícil de você trabalhar, é um mercado difícil de você se inserir e se manter. Até mesmo no Rio, em São Paulo, quando você vai conversar com grupos, com as pessoas que estão fazendo teatro, as dificuldades são as mesmas. Tem um fomento maior em outros lugares, assim no Rio, né, pelo menos. Mas os artistas têm qualidades muito similares, a vontade de fazer, de se comunicar é praticamente a mesma. Espaço, que às vezes é difícil de você conseguir, às vezes é caro o aluguel de um teatro, muitas vezes os bons espaços estão na mão, as agendas dos bons espaços estão na mão de grandes produtoras, que já tem uma programação anual aí que come a grande parte da disponibilidade dos espaços. Essa questão do Lei Rouanet, Lei Rubem Braga, é claro que nós gostaríamos de ter sim um incentivo da iniciativa pública, mas nós não podemos viver apenas disso. Mas a gente não pode livrar o Estado da função de fornecer cultura para a população. Isso não pode acontecer. Essa é a função primordial. A cultura ela tem um fator fundamental na constituição do ser humano, do ser social, do ser político. Entende? E isso o fomento à constituição desse ser, ele é uma obrigação do Estado. Porque eu sei que a cultura ela não é só um acessório da sociedade, sabe? Não há perspectivas. Só que o governo faz o quê? Você aprova o projeto e você ganha o bônus. Mas você tem que ainda ir na empresa e convencer essa empresa a patrocinar o seu projeto. Quando, na verdade, o governo está se eximindo da função de cobrar esse posto, porque aí ele joga na mão do artista ir lá e fazer essa batalha. Tem os pontos positivos, os pontos negativos das leis de incentivo, que eu acho que elas têm que ser vistas, têm que ser trabalhadas. Eu acho que todo incentivo também que o Estado dá para as empresas é interessante também. Eu penso que eles também podem ver isso na relação também com a cultura. O que temos hoje no mercado capixaba, que passa de 2 meses de exibição? Nada. Absolutamente nada. O maior elogio que um artista capixaba pode ouvir é: você é muito bom, vai embora. É muito triste você ver num lugar onde, porque você é bom, você tem que ir embora. As pessoas desse lugar não merecem seu trabalho. E a coisa da projeção, da projeção assim, da mídia, né, da projeção nacional, é uma outra questão que dificulta, de uma certa forma, o mercado. Porque fica todo mundo preso à questão do eixo
e ninguém está vendo o que está sendo feito de teatro nas cidades que estão fora do eixo, exceto a gente que faz teatro. Nós temos uma legislação que colabora com isso. Em qualquer lugar do mundo, uma cidade, um estado, uma província teria orgulho de seus artistas, teria fomentos, teriam planos, projetos, empresas, emissoras. No Brasil, a nossa Constituição permitiu que houvesse a concentração da produção cultural, ou seja, 5 empresas, entre Rio e São Paulo, produzem toda a cultura do Brasil. Impõe cultura, impõe moda, impõe um monte de... a forma de lidar, né, com as pessoas. Parece que o que é de fora nos agrada muito mais. Eu me arrependo de não ter ido embora. E vejo pessoas que foram, que estão arrependidas. Acho que tem muito que melhorar, muito, na questão tanto dos fomentos, né, dos grupos de teatro, como da formação também, né, porque o curso mesmo de artes cênicas é muito recente no Brasil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, existe um percentual, que se não me engano, em torno de 70%, tem que ser produzida no local em que a emissora está. Então imagine, um artista do Espírito Santo, se essas nossas emissoras aqui tivessem que produzir aqui 50% da programação dela, todo mundo que fosse artista, claro, aí o mercado faz sua seleção natural, teria trabalho. Historiadores, pesquisadores, escritores, figurinistas, arquitetos, cenógrafos, atores, tudo, maquiadores. Mas nós não temos que produzir nada. Nós trazemos tudo do Rio, de São Paulo e apenas repassamos. Parece que você consegue viabilizar muito mais seus projetos fora daqui do que aqui. Para mim isso é um crime cultural, para mim isso é um assassinato, é a morte de um país. Um país, uma gente sem cultura, sem referência, ela não tem caminho, ela não tem para onde ir, porque se ela não tem memória, se ela não tem história, ela não tem valores próprios dela, referenciais dela, marcos dela, ela não sabe para onde ela vai. Então ela é conduzida, é uma boiada conduzida. Você encontra muita dificuldade em levar o público até o teatro, porque não é uma arte muito consumida, é uma arte pouco consumida mesmo, ela está um pouco restrita e muito em decorrência, por uma série de fatores, em decorrência de que muita gente acha que não pode ir ao teatro, que o teatro é um espaço que não te cabe, então ele ainda é uma arte vista como uma arte elitizada. Olha, eu acho que o público capixaba ele é meio duro, no sentido de não prestigiar muito os trabalhos feitos aqui. Mas isso está mudando também, eu acredito que esteja mudando. A coisa ela não funciona da plateia para o palco, ela funciona do palco para a plateia. Nós é que temos que atrair a plateia tem que se sentir atraída por nós. As pessoas estão sendo treinadas a entender tudo aquilo que está ali mastigadinho para ela. Só que quando a gente tem que lembrar que o ser humano é capaz de fazer as suas conexões, ele é capaz de fazer os seus mundos. Então quando você chega no campo com alguma coisa que está no campo do simbólico, ele é capaz de fazer a leitura daquilo. E eu não tenho que determinar o que você vai ver no meu teatro. Eu tenho que te abrir a possibilidade para você ler alguma coisa daquilo ali. Coloque seu público para pensar, deixe ele não gostar de você. Pode fazer algo que o público não goste, mas que o entretenimento, que ele também abarque, em algum sentido, um discurso. Seja lá qual o discurso que for, pode ser um discurso de direita, mas que você tenha consciência. Pode ser um discurso de esquerda, mas que você tenha consciência. Que você tenha consciência do que você esteja fazendo. A gente tem mania de ficar tentando traduzir para o outro. Porque a gente também vai colocando a arte nesse lugar de entretenimento. Eu não quero fazer pensar, eu quero fazer rir. O artista capixaba carece de formação, de informação. O mercado capixaba carece de mercado, porque não tem mercado. Só tem produto, mas não tem quem o consuma. Isso só será possível quando a sociedade, a comunidade no qual esses produtos, esses artistas estão inseridos, se essa sociedade se identificar e se ela aprender a se relacionar com esses produtos. Uma aventura louca. Tudo ao redor é uma mentira. Os objetos nos quais se toca, a cadeira em que sentamos, a roupa é mentira. O olhar do colega, palavra que sai da boca.
muitas vezes o próprio ato de estar ali, quando o desejo real seria descansar, beber, namorar ou ver a filha. Mentira? E se fosse verdadeiro, como eu agiria? Representar um papel é responder a essa pergunta, que não tem nada de louca, embora convide francamente ao delírio. Gente, você veio! É você mesmo, gato! Não olha pra trás, não! É você! Eu adoro! Toda vez que eu encontro as pessoas fingem! Eles fingem! Esqueceu? Tudo jóia? 99% dos atores têm uma atividade paralela. Eu vivo de teatro, mas não só como atriz. Eu dou aulas de teatro, eu faço cinema. Então são várias coisas que eu faço. Dou oficinas, workshops, então não é viver só de atriz. Eu sou professora também. Eu sou só ator. É uma realidade para poucos. Como atriz, produtora, nunca fiquei sem trabalho. A arte me permitiu variar o campo. Hoje eu trabalho pessoas, ajudo usando a arte a preparar pessoas para se lidar com situações de público, de exposição, de relacionamento. O que não coloca o teatro no lugar de hobby, entende? Não mesmo. Mas é porque a vida tá aí, batendo. Você tem aluguel, você tem que comer, você tem que vestir, você tem que andar, você fica doente, você tem que comprar um remédio. Você tem uma série de coisas para fazer, então você precisa gerar. E realmente, gerar esse dinheiro com o teatro é muito difícil. Em qualquer lugar do mundo, uma pessoa, quando ele é artista, ele tem trabalho. Aqui, seja no Espírito Santo, seja no Mato Grosso, se seu filho disser que ele quer ser artista, você vai dizer, desse ser louco, procura uma coisa para fazer, para ganhar dinheiro, quer morrer de fome. Eles acham até... A minha família tinha como profissão de vagabundo. Isso não ia dar nada, não ia ter nada. Por que você pegou essa mania agora? Porque eu me cansei. Ah, só por isso? É que o que tínhamos feito até agora era tudo muito feio. E essa de pro céu, como será? É o lugar para onde vamos depois que nós morremos. Tão tarde? Sim! E não se pode ir antes? Não! Ah, assim perde a graça. Sim! Isso é o pior. E o que faremos no céu? Ah, eu já disse. Vamos nos divertir. Mas apesar de tudo, tudinho, tem gente que ainda insiste nisso. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta da mentira verdadeira, que é o que faz o artista. Falar a mentira de uma forma verdadeira e convencer pessoas, fazer chorar, fazer rir, eu gosto disso. Porque teatro é uma arte de resistência, não adianta. Desde sempre ele é, por si só, um lugar de resistência. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, sabe? Eu acho que se eu pensasse em desistir e se eu fosse tentar fazer outra coisa, eu acho que eu morreria um pouco. É importante que o ator, que o artista, seja ele aqui em Vitória, seja em qualquer lugar do mundo, que você tenha algo a dizer. E a gente não pode esquecer que o teatro é naturalmente, essencialmente, uma arte política. A gente está ali para pensar o ser humano, para pensar a sociedade. Teatro, como toda profissão, traz muitas tristezas, muitas dúvidas, muitas queixas e muitas alegrias. É por isso que eu falo que ator é um bicho teimoso. Mas sabe por quê? Ser ator é bom demais. É doido. É doido. Quem fica aqui, quem faz arte, é doido. Mas os doidos são mais felizes, eu acho. A questão é, eu não acredito que você escolhe a profissão. Eu acredito que a profissão escolhe você. Eu sou um gênio da nossa cultura. Em 1983, ele parou de escrever, de desenhar, por causa da censura. E voltamos em 92, com a personagem e o teatro. É sentir muito, é ver com os olhos do outro, é amar, odiar, perdoar, se envolver, absorver. É querer ser tudo ao mesmo tempo.
é ter a capacidade de representar até a si mesmo. Eu tenho a impressão que ser ator é você estar imbuído de algo para comunicar, para tocar o outro. Olhar o mundo por uma outra perspectiva. É um ser que participa da sociedade. Ele não pode ser um alienado da sociedade. É ser misericordioso. É você bancar um modo de vida que você acredita. Eu acho que ser ator é a possibilidade que você se dá de poder estar no mundo furando, rompendo, tentando abrir novos caminhos. Ele tem que gostar e querer desvendar a alma humana. Eu acho que o nosso grande dilema é que nunca sabemos quando somos nós e quando estamos sendo apenas o personagem. Então a gente tem uma série de fatores que são postos sobre o nosso corpo que às vezes nos impede de sermos assim agentes da nossa vida de fato. A gente fica cumprindo protocolo. E eu acho que ser ator é a oportunidade de você poder enxergar isso e tentar furar os protocolos. Porque em nenhum outro lugar vai te caber. É conseguir representar uma ideia para transformar as ideias e o mundo de outras pessoas. Por isso que eu acho que é vital. E aí, se você chora, se você sabe falar palavras bonitas, se você tem uma boa dicção, eu não sei se essa é a coisa. Eu sei que quem toca, toca, quem não toca, não toca. É ser um monte de gente. É ser plural em uma vida só. Chuchu, tá chorando. Bato palma pra cá, bata. Eu falei demais, hein? Ô Rê, eu podia fazer também aquele risotinho que eu fiz, ficou maravilhoso. Pro final de semana, que amanhã eu vou fazer as galinhas, porque eu vou ficar comendo em casa mesmo, tô aí. O que eu posso fazer é comer e dormir.